questões que julgamos importante acerca desse tema que é vastíssimo, né? Vasto, amplo, e que cada um de nós que viesse aqui abordá-lo poderia ter uma visão ou algumas colocações específicas sobre o assunto. Quando nós ouvimos as inúmeras palestras que se faz no movimento espírita, quando lemos os livros espíritas em geral, e quando lemos e meditamos atentamente no Evangelho, nós vamos identificar ali, em todas essas situações, um convite permanente de Jesus, renovado através dos missionários, dos espíritos elevados, que nos têm trazido obras fantásticas, um convite permanente a essa atitude aqui, reforma íntima. Não foi outra coisa senão nos convidar à reforma íntima que Jesus insistentemente coloca nos seus ensinamentos evangélicos, quando, por exemplo, ele aconselha a mulher, naquele episódio da mulher adúltera, vá e não peques mais. Quer dizer, vá e reformule os seus propósitos de vida, tente modificar as suas atitudes, as suas posturas, para que não te aconteça coisa pior, ou seja, para que você viva bem, viva melhor do que você tem vivido até aqui. Não foi outra coisa que Jesus quis dizer, senão quando faz um convite a todos nós, e neste episódio evangélico, na figura do moço rico, vem e segue-me. Né? Além de observar todos os mandamentos que ele dizia que observava, dê o que você possui aos pobres, e isso tem uma conotação específica, mas tem alguma outra coisa muito importante que Jesus diz a ele: vem e segue-me. Então, se nós tivermos olhos de ver, nós vamos ver no Evangelho esse convite permanente à reforma. Alguns chamam de renovação interior, reformulação de propósitos, reforma íntima, não importa. São algumas mudanças que nós vamos sentindo a necessidade de fazer, porque vamos percebendo que continuar vivendo da maneira como temos vivido, e isso cada um percebe num determinado momento da vida, mas vamos percebendo que continuar vivendo como temos vivido, continuar reagindo às situações como temos reagido, não nos tem trazido muitas vantagens pessoais, não nos tem trazido muita felicidade, nem muita paz, nem muita harmonia íntima. E é em busca disso que a gente está. É em busca disso que nós viemos muitas vezes à casa espírita. Muitas vezes a nossa queixa é: não tenho paz, não sou feliz. Né? E onde será que está o ajuste a ser feito para que nós consigamos, sim, a nossa cota de paz, de felicidade, de bem-estar, que é plenamente possível, mesmo numa condição de espíritos que ainda tem muito para conquistar, muito para evoluir, muito para caminhar, e que ainda muitas vezes vão ter que reencarnar no planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações. Mas mesmo assim, nós temos aquela felicidade possível, temos aquela cota de paz possível, de serenidade, que nos assegure um certo bem-estar. Em alguns momentos parece que perdemos isso e precisamos de ajuda. Então, vamos sentindo que precisamos ajustar algumas coisas nos nossos comportamentos, nas nossas posturas e até mesmo partindo da maneira como nós temos enxergado a vida. Às vezes precisamos mudar o ponto de vista. E esse é um grande auxílio que a doutrina nos oferece. Né? A mudança dos nossos pontos de vista, que às vezes estão muito enviesados, muito apequenados, muito afunilados. Né? E vamos nos sentindo mal. Vamos achando que a vida não tem graça, que a vida está pesada demais e que está difícil demais viver. Mas, se nós temos que mudar algumas coisas ou reformarmos-nos intimamente, antes de falar da reforma,
e vou me basear numa mensagem de Joana de Ângeles, eu gostaria de colocar algumas questões que elas, creio, são primordiais e são importantes para nós. Eu vou reformar alguma coisa em mim? Dizem que eu preciso, então, mas o que será? Vou mudar o que em mim? E às vezes a gente até tem uma certa boa vontade em relação a isso, mas a gente não encontra. Mudar o quê? Aonde? Né? A gente às vezes está tão desorganizado, ou acha que, ou nunca parou para pensar nessas coisas, que não sabe bem por onde nem começar. E aí, nós temos para encontrar em nós pontos importantes a serem modificados, e nós sabemos que a reforma íntima também é um dos elementos importantes na própria libertação, né, daquele que está passando por um processo obsessivo. Mas para que nós possamos encontrar algumas coisas em nós, nem sempre encontramos tudo, evidente, é difícil o autoconhecimento, mas nós precisamos recorrer àquela orientação dos Espíritos que está em O Livro dos Espíritos: conhece-te a ti mesmo. E parece que ao invés das coisas irem ficando mais fáceis, elas vão ficando mais difíceis, porque quem de nós consegue ou conseguiu até aqui conhecer-se? Às vezes nós, quando refletimos, pensamos: Deus é um grande enigma, existem coisas na natureza que são um grande enigma. Mas nós, se nós pararmos bem para pensar, nós vamos perceber que nós somos um grande enigma também, para nós mesmos. Quando de repente temos reações que julgávamos que não teríamos, ou quando fazemos coisas que não acreditávamos que pudéssemos fazer, ou boas ou más, a gente fala: nossa, onde estava escondido isso? Né? Onde estavam ocultas essas forças? Onde estava essa mazela que eu não percebia? Elas irrompem. De onde? De nós, de dentro de nós. Na maioria das vezes não é um espírito obsessor que soprou no nosso ouvido: vai lá e faça aquilo. Porque elas vêm de dentro de nós. Ele até pode soprar algumas coisas, mas a gente faz ou não, conforme o nosso desejo. Então, conhecer-se é um desafio. Como fazer esse trabalho, né, de autoconhecimento? Como nós podemos nos enxergar como realmente nós somos, com as nossas qualidades, com as nossas dificuldades, com as nossas imperfeições, olharmos para nós e percebermos o tamanho que nós temos, as nossas fragilidades, que são muito humanas, que não são vergonha para ninguém, e as nossas capacidades já desenvolvidas, que também não é motivo de falar: não posso me orgulhar, mas posso reconhecer que algumas coisas eu já consigo. Nós somos uma mistura fantástica de luz e sombra, né? Algumas virtudes iniciais, algumas possibilidades já adquiridas, e outras muito incipientes ou ainda quase inexistentes por conquistar. E como é que nós sabemos como é que nós somos? Nós temos uma grande dificuldade em nos ver, porque temos um orgulho que permeia tudo. Eu trouxe aí uma representação de Caravaggio do Narciso, né, que é bem é o mito de Narciso, que se achava tão belo, né, que se apaixona pela própria imagem, e acaba tendo um fim catastrófico por conta disso, porque ele vê a imagem refletida num lago, né, e acaba buscando encontrar-se com essa imagem. É bem a nossa dificuldade: mudar o que em mim, que sou tão bom? Mas não preciso mudar nada, eu tenho certeza do que eu quero, eu sou inteligente, as minhas opiniões são as mais corretas, eu sei muito bem como eu tenho vivido, vou mudar o quê? Né? Eu sou mais inteligente, eu sou mais capaz, eu sou mais isso ou mais aquilo. É esse tal do narcisismo que ainda, motivado pelo orgulho, que ainda é vigente em nós. Então, às vezes, a gente tem uma figura fantástica, que eu não trouxe aqui, mas é um gatinho olhando no espelho e ele vê um leão com uma juba maravilhosa, né? Somos nós, às vezes. Mas eu tenho percebido que muitas vezes os nossos problemas não derivam só dessa questão.
O desafio é nós nos vermos como nós somos, nos encontrarmos conosco mesmo, sabermos o nosso tamanho. Porque às vezes a gente se acha muito, mas às vezes a gente se acha muito pouco, né? A gente tem aquela autoestima baixinha, às vezes a gente até é mais parecido com o leão do que com o gatinho, mas a gente olha no espelho e não vê nada, né? O espelho é só uma representação da nossa imagem refletida. A gente acha que não é capaz, a gente é cheio de inseguranças, a gente acha que não vai dar conta, a gente se aflige, a gente fica refém de medos tão grandes, às vezes, que vão se tornando fantasmas, principalmente quando eles são só nossos, e a gente não aprende a dividir isso com ninguém. Aliás, não faz parte da nossa cultura, dividir supostas fraquezas. Então a gente às vezes se acha um nada, né? Ah, mas todo mundo vê qualidades naquela pessoa. Nossa, que interessante, como ela faz trabalhos importantes. Aquilo que ela pode mostrar, mas ela não vê nada nela. E os espíritos adoram isso. A gente sabe, né? Que eles já não gostam muito da gente por passado e por histórias que são vividas. Quando a gente também não gosta, as coisas vão se complicando, né? Então a gente não ajuda muito no próprio tratamento de desobsessão e a gente não consegue viver bem porque a gente não gosta da gente, no sentido mais profundo dessa palavra, a gente não vê nada de bom e há pessoas que não veem, fica também difícil. E isso determina, por que nós estamos falando essas coisas? Isso determina condutas, como a gente vai mostrar daqui a pouquinho. Quem ou o que vai poder nos ajudar nessa tarefa, então, não? De autoconhecimento, de procurarmos. É um esforço incessante. Joana de Ângeles nos diz que é um esforço que pode demandar uma vida inteira, ou mais de uma, ou vidas. Mas não importa. É um esforço permanente, como ela diz, de autoiluminação, né? Iluminarmos-nos por dentro, tomarmos consciência de nós. No livro Em Busca da Verdade, que está aí à disposição daqueles que quiserem, na nossa feirinha, Joana explica o que é essa tal autoiluminação que às vezes a gente acha difícil. Esse autoconhecimento é como se nosso íntimo fosse uma mata fechada, uma floresta com copas fechadas, e à medida em que nós vamos derrubando, abrindo algumas clareiras, tirando algumas árvores, nós vamos permitindo a entrada da luz, que nos permite ver melhor algumas coisas que estavam escondidas. Mas como é que a gente faz isso com a gente mesmo? É muito mais fácil. Às vezes a gente enxerga algumas coisas quando nós podemos contar com alguém que nos assista de fora. Um grande amigo para quem nós possamos até perguntar algumas coisas, às vezes até aquele inimigo, né? Às vezes os amigos eles ficam constrangidos e não querem perder a nossa amizade, e não dizem tudo que eles veem, mas as pessoas nos veem muito bem, não é? Eles nos assistem. A gente acha que se esconde, que não se revela, que não se mostra, porque há coisas que a gente não gostaria de mostrar. Doce ilusão a nossa, porque nos mostramos em cada gesto. E as pessoas, os amigos, os inimigos, aqueles que vivem conosco, no nosso lar, às vezes até falam alguma coisa para nós, falam, olha, fulano, você está chato hoje, mas você está azedo, que olha, está duro de te aguentar, né? Fala, imagina, azedo é ele, né? Eu sou uma pessoa ótima. Não estou azedo, nada. É ele que me azeda a vida, né? Às vezes a gente está azedo, sim, nada está bom, né? Às vezes a gente é crítico demais e, olha, ficou aquele negocinho fora do lugar, mas tem 200 coisas corretas e você não viu. Você foi ver aquela que te azedou o dia. Não era aquela coisa fora do lugar, era você que não anda nem um pouco bem. Então, às vezes, os que nos assistem dão uns pequenos toques, né? Fulano, mas você está muito crítico, né? Relaxa um pouquinho, olha que dia bonito, né? Tantas coisas boas ao seu redor, você anda muito pessimista, né? Você acha que vai tudo dar errado, sempre vê o lado negativo das coisas. Será que não dá para ver por um minuto que as coisas podem dar certo? Tem um pouco mais de confiança, um pouco mais de fé. E por aí vai. Nós vamos tendo indícios. Quando não são falados, são até pelos comportamentos daqueles que convivem com a gente. Né? Aquelas quando as pessoas se aproximam mais,
nós estamos sendo mais abertos, tendo um comportamento mais brando. Quando a gente vai percebendo que a gente está muito sozinho, que a gente está meio sem amigo, está meio sem companhia, está meio isoladão, tem alguma coisa andando meio errada. E por aí vai. As pessoas que nos assistem, amigos, parentes, inimigos, desafetos, às vezes nos atiram até no rosto, de uma forma dura, algumas coisas. Mas ouvir críticas é uma coisa excelente. Não é gostoso e não é fácil, mas é excelente para o nosso crescimento. Muito bom. Ouçamos, recolhamos as observações e depois a gente medita naquilo. Mas a gente nem isso faz, né? Falar, imagina que ele está com razão. Imagina que eu sou assim. Sou nada. Mas também nós vamos exteriorizando sinais que às vezes podem ser observados por nós mesmos se tivermos um olhar atento. Os espíritos são tão amigos que nos dão orientações nesse sentido. Existe uma mensagem de André Luiz intitulada Sinais. Ela é primorosa, preciosa, e nós vamos passar sobre ela hoje, não tão detidamente como talvez poderíamos fazer, mas ela nos dá uma noção boa de quem nós somos, quais são os nossos valores, os sinais que vão nos retratando por dentro e que vão sendo exteriorizados na nossa vida de relação, no nosso cotidiano. Esta mensagem está no livro Agenda Cristã, esse livro fantástico, né, que tem orientações primorosas. Mensagem de André Luiz, intitulada Sinais. A sua conversação dirá das diretrizes que você escolheu na vida. Fala das nossas preferências, daquilo que a gente elegeu para nós, da maneira como nós somos por dentro, né? Há pessoas que têm uma conversa agradabilíssima, mas até o agradável é relativo, né? Que alguma coisa pode ser agradável para mim é porque combina com o meu jeito de ser. E uma conversa que é agradabilíssima para mim pode ser muito chata para uma outra pessoa, mas às vezes, nós temos pessoas com conversações elevadas, nobres, construtivas, boas. Há pessoas que a gente aprende tanto com elas, né, conversando, coisas, lições de sabedoria incríveis. E usam até uma linguagem condizente com tudo isso. Há outras que usam uma linguagem... Não é que elas usam uma linguagem, é que a linguagem expressa aquilo que elas são. Né? Uma linguagem, às vezes, vulgar, gostam, né, daquelas piadas as mais pesadas, ou às vezes são inoportunas, gostam de fazer graça, né, vão constrangendo as pessoas, porque uma gracinha aqui ou ali ainda vai, mas aquela coisa insistente a gente vai ficando, né, de novo, né, que chato. Então, a conversação, a fala, nos mostra de uma forma muito intensa, né? Há pessoas que gostam de usar palavrões, né? Que vivem nesse clima. E na sua conversação essas coisas aparecem. E elas vão se mostrando, todos nós vamos nos mostrando conforme somos. E em que clima nós vivemos, como diz André Luiz. As suas decisões nas horas graves identificam a posição real do seu espírito. Aliás, há uma outra mensagem fantástica de André Luiz que nos fala, chamada Nos Momentos Graves, do como essas situações decisivas, importantes na nossa vida e as nossas posições nesses momentos graves, o quanto isso nos revela também. Então, as nossas decisões nas horas graves identificam a posição real do seu espírito. Mostram quem você é. Eu já vi, e não vai aqui julgamento, é uma colocação, uma constatação. Situações difíceis, de enfermidades graves numa família, com um pai, com uma mãe, não vi uma vez só, em que a pessoa considerou mais a conta bancária do que o amor que supostamente tinha por aquele pai ou aquela mãe, né? Então, às vezes a pessoa tinha recursos para cuidar, mas talvez tenha achado que não valesse a pena
eu vou trazer alguns exemplos reais, da nossa vida real, né? Investir todo aquele dinheiro na saúde de um pai ou de uma mãe. Ela é uma atitude que identifica o que ela valoriza, né? Mais na vida. Se ela está mais para o lado do Senhor ou de Mamon, né? Da materialidade ou dos valores que realmente importam nessa vida. E por aí vão as nossas decisões várias. Seus gestos na luta comum falam do seu clima interior. Na nossa vida, gestos simples, pequenas atitudes de auxílio, de fraternidade, uma palavra, uma orientação mais bem explicada que a gente dá a alguém que nos pede um endereço na rua. Enfim, as coisas mais cotidianas vão nos mostrando quem nós somos. Podem mostrar para nós, se nós estivermos atentos. E podem, com certeza, vão mostrando para quem convive conosco. Por que isso é importante? Porque nos ajuda a ir nos percebendo para identificar necessidades de mudança. Nós vamos ver em que sentido essa mudança deve se dar. Seus impulsos definem a zona mental em que você prefere movimentar-se, né? É mais ou menos na diretriz da questão das nossas decisões, dos nossos gestos. Os nossos impulsos, eles são genuínos, eles afloram de nós. Os impulsos, quando irrompem, não está ali colocada a razão, né? Eles obliteram a nossa razão e nos mostram realmente como nós somos lá dentro. Na hora do impulso a gente fala, nossa, que absurdo eu fui fazer. Mas aquele absurdo ainda mora em nós. É uma parte de nós. Que nós, utilizando a razão no dia a dia, quando temos tempo para colocar a razão dominando o impulso, às vezes nós não praticamos determinadas coisas. Mas na hora que vem aquele impulso que nós não temos como refrear, ele mostra uma parte de nós. Quando a gente é agressivo, quando a gente dá um tapa em alguém e não queria dar, não daria se tivesse pensado 2 vezes, mas não pensou. E aquilo veio com toda a força daquela fera que existe em nós ainda. Seus pensamentos revelam as suas companhias espirituais. Isso os espíritos nos dizem. Se nós dermos uma folhada nesse livro aqui, ó, Com Quem Tu Andas, que está aí também, e aliás eu já peguei esse que é meu, nós temos aqui um seletor de rádio, mostrando uma alusão à questão da sintonia que nós estabelecemos mentalmente com os espíritos encarnados, desencarnados, que se simpatizam conosco, porque se ajustam ao nosso mesmo padrão vibratório. Interessante. As suas leituras definem os seus sentimentos, né? O que a gente gosta de ler? O que agora a gente gosta de fazer? Que filmes a gente gosta de assistir? Né? A gente gosta de um livro de uma boa piada, a gente gosta de romances sem muito compromisso, só para a gente passar o tempo, a gente gosta de uma coisa mais construtiva, a gente gosta de biografias de pessoas que tiveram uma importância na história do nosso mundo, que alavancaram o progresso da humanidade. Ou a gente gosta de filmes ou de livros de violência. Depende. Depende do que nós somos. Nós acabamos exteriorizando, por exemplo, pela nossa estante de livros. Já demos uma olhadinha nos títulos? Elas revelam. Se a gente tiver dificuldade em se conhecer, vamos dar uma olhada. Como é que é a nossa estante? A gente gosta de leituras de obras de guerra? Por quê? Porque a gente se identifica com os exemplos e com as histórias de superação que existem ali, nos emocionamos com aquilo, ou a gente gosta da crueldade que está ali? Depende de como, inclusive, a gente lê cada coisa. Seu trato pessoal com os outros esclarece até que ponto você tem progredido. Você é grosseiro? Você é gentil? Você procura ajudar dentro do possível? A sua fala é construtiva, é boa? Procura levar esperança às pessoas ou não? Se puder, joga para baixo mesmo, sem nem pensar muito, né? Suas solicitações, em geral, né, lançam luz sobre seus objetivos. Às vezes não são solicitações verbais, são gestos, são formas como vivemos.
Suas opiniões revelam o verdadeiro lugar que você ocupa no mundo. Né? Quando a gente vê uma notícia escabrosa e está lá discutindo pena de morte, penas mais duras, isso, aquilo, todas aquelas discussões que a gente sabe bem quais são, e a gente vê de vez em quando, tem que matar mesmo. É uma opinião, né? Está revelando muito do que aquela pessoa tem dentro dela. Seus dias são marcas no caminho evolutivo. Não se esqueça de que compactas assembleias de companheiros encarnados e desencarnados conhecem-lhe a personalidade, e não é de hoje, viu? Desde o nosso passado, né? E seguem-lhe a trajetória pelos sinais que você está fazendo. Nós vamos emitindo sinais, não só esses, mas sinais mentais, vibrações por onde passamos, e que são detectáveis, né? E é por isso que os espíritos, inclusive os obsessores também, nos encontram, nos identificam. Ah, ele lá, ó, tá lá em Araraquara, reencarnado, né? Ah, tá como homem, tá como mulher, tá trabalhando aqui ou ali agora, não importa. Ele nos identifica pelas nossas vibrações mentais, pelo nosso conteúdo íntimo, espiritual, melhor dizendo. E não sei como, né? Ele se aproxima da gente e passa a nos criar uma série de empecilhos. Daí a importância da reforma íntima, falar, mas eu trago tendências que são do passado, que são fortes em mim. Ué, todos trazemos. Isso não invalida a eficiência, a possibilidade de êxito nesse trabalho de reforma íntima. Porque se a gente não tivesse como fazer isso, não tinha por que nós estarmos reencarnados aqui, né? Para nos ajustarmos às leis divinas, que nós vamos ver daqui a pouco onde elas estão. Né? E como é que a gente faz isso, essas leis divinas, como é que a gente encontra, como é que a gente se ajusta a uma vida mais adequada para que a gente seja um pouquinho mais feliz? Vamos ver. Joana, nós vamos comentar a partir de agora uma mensagem de Joana de Anjos, chamada Reforma Íntima, que está no livro Vigilância. Antes, porém, vamos fazer alguma consideração. Ela nos fala da nossa relação com o mundo nessa mensagem. O que nós trazemos dentro de nós e que pode ser, digamos assim, exacerbado, ou podemos ser acossados nessas nossas tendências pelos estímulos do mundo, pelos relacionamentos que estabelecemos com as criaturas que cruzam o nosso caminho. Então, são as nossas posturas, as nossas atitudes, e não teria como ser diferente, ante o mundo que nos cerca, ante as pessoas que nos rodeiam. Então, como eu disse, nós temos essa ou aquela atitude. E quando pensamos em reforma íntima, ouvimos os aconselhamentos dos espíritos, fala-se num reposicionamento de atitudes, né? Procurar fazer mais determinada coisa, ou não fazer aquela outra. Mas por que será que nós temos determinadas atitudes na vida? Hoje eu vim cheio de porquês, né? Por que será que a gente é como a gente é? Às vezes a gente tem uma tendência a trair os afetos, né? Que coisa! Esse ou aquele, mais um lá na frente. Sempre quando a criatura vê, ela está traindo aqueles que supostamente a amam, ou que ela até ama também. Por que será? A pessoa pode até buscar, e deve, né, conter-se, modificar-se, mas às vezes se ela não vai à raiz dos problemas, ela não identifica o porquê. E fica mais difícil essa reforma, né? Quando nós somos agressivos, nós podemos segurar uma palavra de agressividade, um impulso aqui, outro ali, seguramos 10, de repente a gente solta 5, um na sequência do outro, né? E falar que criatura horrível eu sou. Não é tão horrível assim. É que nós vamos buscando refrear atitudes, que é uma atitude louvável que devemos ter. Sim. Mas por que nós temos determinadas atitudes, especialmente para com determinadas pessoas? Isso seria importante de nós sabermos.
Por que nós traímos os afetos? Será que nós nos achamos tão pouco que a gente não merece o amor de ninguém? E então a gente acaba traindo os melhores afetos? Talvez. Por que a gente é tão agressivo? Porque talvez seja muito inseguro, porque talvez tenha muitos medos. E a agressividade é própria daqueles que têm muitos medos, insegurança. Então, se elas forem resolvidas, a agressividade naturalmente se esvai. De maneira que o que origina as nossas atitudes? Seria importante que nós pudéssemos nos debruçar sobre nós mesmos, como se a gente pudesse olhar para dentro da nossa mente, de nós, espíritos, e identificar em nós por que eu tenho aquele outro comportamento, que eu luto contra ele, mas de vez em quando ele aparece. É porque a causa talvez não esteja identificada. As terapias, os psicólogos, às vezes o atendimento fraterno, conversas amigáveis, podem nos ajudar também nesse caminho de autorreflexão, de autoconhecimento. Por que nós fazemos determinadas coisas? Por que nós vivemos como vivemos? Sabemos que não é bom, sabemos que não traz paz, harmonia, nada de bom muitas vezes, e continuamos iguais. Passam-se os anos, passam-se as décadas, e às vezes a criatura continua igual, ou um pouquinho pior, porque ela reconhece que ela não conseguiu muita coisa ainda nesse trabalho de reforma. Conhecer-se. Será que a nossa autoestima é boa? Eu andei pegando algumas coisas só para título de pergunta, né? Alguns indicativos, não que seja necessariamente isso, de que talvez a nossa autoestima não é orgulho, né? Ter uma autoestima boa. Não esteja lá muito bem, esteja baixinha. Você é perfeccionista demais? Demais, né? Exagera nisso e sofre por isso? Tem necessidade de se sentir no controle de tudo, até das emoções dos outros, do que os outros pensam, do que os outros fazem? Tem uma tendência a culpar os outros pelos seus problemas? Quase ninguém faz isso, né? Reage rapidamente, com muita raiva, ou raiva excessiva, e dirigida de maneira errada às pessoas erradas? Às vezes a gente está tão incomodado com alguma questão íntima que a gente explode com a pessoa errada, que fez uma coisa desse tamanho que não merecia estar ouvindo aquilo naquela hora. Ninguém nunca fez isso, né? Dificilmente encara os outros nos olhos por muito tempo, tem pouca concentração, comete erros, causa acidentes com frequência, tende a ser negativista, tende a abusar de álcool, drogas, fumo, são indicativos prováveis de uma autoestima baixa. E muitas outras coisas. Tende a evitar expressar seus sentimentos, demonstrar seus sentimentos, né? Pessoas excessivamente fechadas, e por aí vai. Isso determina uma série de atitudes surpreendentes na vida da pessoa. Mas vamos lá. Vamos à mensagem de Joana, que nos diz, por exemplo, começa com um aconselhamento primoroso, que nos diz: quanto puderes, posterga a prática do mal até o momento que possas vencer essa força doentia que te empurra para o abismo. Né? Então é como se a gente jogasse um pouco mais de areia na ampulheta para o tempo passar mais lentamente, para a gente poder, né, deixar para depois aquele impulso. A gente às vezes é movido muito aos impulsos, pelos impulsos, e fazer isso, fazer aquilo. Então ela nos aconselha postergar, deixar para depois, adiar a prática do mal até que nos sintamos mais fortes, né? E vencer aquela força, vejam como ela coloca, doentia que te empurra para o abismo. As escolhas infelizes,
aquelas atitudes que nos trarão infelicidade, intranquilidade e que nós devemos postergar. Mas o que é o mal? Né? Poderíamos nos perguntar. Eu disse que hoje eu estava muitas perguntas e a gente tem que se perguntar as coisas. O que é o mal? Para mim pode ser uma coisa, né? Fazer ou não fazer alguma coisa, para mim pode representar um mal, para os meus conceitos, para os meus padrões. O que pode nem passar perto de ser um mal para uma outra pessoa que esteja do meu lado. Então, como ter essa noção do que é o mal? Nós vamos aprendendo com a doutrina espírita que o bem é tudo aquilo que se ajusta ou que está conforme as leis divinas. E se alguém nos falar, mas eu não tenho como conhecer as leis divinas, né? Tem um livro onde elas estão escritas, tem um lugar onde elas estejam claramente colocadas. Até tem, né? No livro dos Espíritos nós temos muita coisa no livro, na parte das leis morais. Mas e quem não é espírita? Né? E quem não se interessar por ler o livro dos Espíritos? E aí? Como conhecer as leis divinas? Os próprios Espíritos nos ensinam que elas estão gravadas em nós. Joana nos diz que a lei divina está esculpida. Nós todos nascemos com essa noção e elas estão na nossa consciência. Então, tudo aquilo que gera dúvida, que traz conflitos, né? Não sei se eu faço, se eu não faço, eu acho que eu não devia, mas tem hora que eu quero, mas talvez não seja bom, vai trazer prejuízo para outro, vai me trazer infelicidade, depois disso eu não vou dormir mais em paz, eu vou ter que mentir para esconder isso e depois eu não vou ter mais sossego, porque uma mentira tem que puxar a outra, né, para que uma vá cobrindo a outra, e eu não vou conseguir viver mais tranquilo. Não viverei na luz da verdade se eu fizer isso. Viverei num estado de conflito. Tudo aquilo que traz conflito, com certeza está contrariando algo que está lá dentro de nós e que às vezes nós podemos ouvir ou não, que é a nossa consciência. É uma voz que nos orienta. Independente da religião que tenhamos, independente de qualquer coisa. Aquilo que nós não queríamos para nós não deveríamos fazer para alguém. E quando nós vamos fazer, essa voz, ela soa. Nós temos lá um sinalzinho. Mas é que a gente vive tão atribulado, tão envolto num barulho existencial, tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, que a gente não ouve, ou não quer, não sei, ouvir a voz da consciência. Joana diz isso claramente, que nós temos que ter silêncio interior para ouvir essa voz que nos orienta. Será que eu quero fazer isso? Será que é bom? Será que isso não vai me trazer conflito? Porque se trouxer, não é bom. Está contrariando algo dentro de você. Chega a ser uma violência. Então nós precisamos ter esses momentos de meditação, de silêncio interior, para saber se a gente realmente quer aquilo, se é bom, se está de acordo com o nosso íntimo, porque às vezes não está. É porque todo mundo faz, é porque está na moda, é porque é bacana, é porque dizem que é bom, ou sei lá. É porque existe todo um movimento em torno nos levando a fazer determinadas coisas. Várias. Nem sempre é o que a gente quer. Nem sempre é o que a gente gosta. E quase nunca é o que a gente deve. Provocado pela perversidade que campeia solta, perversidade de ordem geral, né? Age em silêncio, mediante a oração que te resguarda na tranquilidade. É essa a colocação de Joana em muitos momentos, né? Medite, ore, peça, até nas suas preces, ajuda aos bons espíritos que estão sempre muito próximos a nós. Resguarda-te. Busca a tua tranquilidade interior. Busca o teu silêncio interior para ouvir o que está dentro de você.
e haja conforme isso. Geralmente as respostas estão dentro de nós. Vejam colocações de Joana. Nós e o mundo que nos rodeia, espicaçado pelos desejos inferiores que graçam, estimulados pela onda crescente de erotismo e de vulgaridade, gasta as tuas energias excedentes na atividade fraternal. Todos temos, eventualmente, em algum nível, ou já tivemos, pelo menos é assim que coloca Emmanuel no livro Vida e Sexo, desejos inferiores, problemáticas nessa área, inclusive da sexualidade, que graçam e podem ser, como são muitas vezes, estimulados pela onda crescente, como coloca Joana, de erotismo e vulgaridade, que está aí no mundo, e nós estamos imersos nesse mundo, né? Mas nos orienta, gasta as tuas energias excedentes na atividade fraternal. Busque o domínio dos seus desejos, das suas inclinações, quando você identifica que não são as melhores, em alguma atividade nobre que lhe traga compensações, alegrias, satisfação íntima, que te faça sentir bem. Esse é o aconselhamento. É quase uma receitinha, até que nos sintamos mais fortes, como diz Joana, para vencer essas situações. Empurrado para o campeonato da competição na área da violência, estuga o passo e reflexiona, assumindo a postura da resistência passiva. Joana também nos fala bastante dessa resistência passiva ante a onda, né, de comportamentos que às vezes nos varrem junto. Nós vivemos tempos difíceis, né? Esse campeonato da competição é uma forma de violência, como a própria Joana coloca, e causa de infelicidade, causa de mal-estar, e causa de ansiedade, e causa de adoecimentos para a criatura. Nós, às vezes, nos deixamos envolver, levar por esse campeonato da competição, no nível profissional, então, nem se fala, né? E deixamos de viver algumas coisas, de valorizar outras tantas, achando que o importante ou o principal na vida é nós termos mais dinheiro do que os outros, mais títulos, mais posição, na minha área específica, mais artigos publicados, né? Então, a pessoa tem 50, se ela tiver 51, ela se acha ótima em relação a outra, né? Coitada, é só um número, né? Outro dia ainda conversava com um amigo em São Carlos, ele estava prestando concurso para professor titular. Ele falou: Cláudio, tem mais 3 candidatos, eu estou preparado, não sei se eu não vou ser, né, aprovado, enfim, em primeiro lugar, mas também minha vida não se resume a isso. Se eu não for, eu não vou ficar grandemente frustrado, minha vida não vai acabar, porque ela não é só isso. E eu também publico bastante, publico revistas internacionais, mas há trabalhos que são importantes serem publicados no Brasil, que têm um valor local, regional, e eu publico aqui, porque algumas revistas são até melhores nessa área, aqui, mas elas não têm um impacto tão forte em termos de valorização do meu currículo. Mas eu acho que é mais importante publicar nelas, e publico. É uma pessoa livre, né? Livre dessa onda que nos pressiona a estar sempre, né, um passinho à frente, publicando mais e mais e mais em determinados lugares que às vezes não são os melhores, nem a gente queria estar fazendo determinadas pesquisas, enfim. Tive uma oportunidade de vivenciar algumas experiências curiosas, uma situação de férias, de ver pessoas com grandes posses de férias, e que o marido no celular, ou então conversando com outras pessoas com um padrão semelhante, e a gente percebia que o assunto era dinheiro, que o assunto era negócios. Eles estavam de férias em uma praia linda. Eu acho, não sei se eles viram a praia, né? As mulheres daqueles homens ricos, bem-sucedidos, né, que se deixam levar por esse campeonato que a Joana coloca aí,
muito preocupadas com o corpo, com o cabelo, com as joias, né? Em frente a um mar maravilhoso e não iam ao mar. Por quê? Não queriam desmanchar o cabelo, queimar isso e aquilo. Incrível, né? Ali assim, no cabide. Não sei por que vai para a praia. E os filhos não viam muito, viu? Porque estavam sendo cuidados pelas babás, que às vezes eram mais de uma, que iam ali, cuidavam das crianças, curtiam aquelas crianças muito, né? Porque depois a pessoa fica nervosa, porque a criança não quer dormir com ela, mas quer ir para o quarto da babá. Lógico. Quem é que dá carinho? É a babá, né? Então, não sei se vale a pena a gente viver assim, né? O que mais importa? A aparência, a joia, o cabelo, o negócio? Ou a gente poder tirar férias de verdade e ficar ali compartilhando alguns momentos? Porque a gente vê cada um num mundo isolado, num universo diferente. E supostamente é uma família. Né? Ele com seus interesses, ela com seus e a criança num outro compartimento. A gente tem vivido não muito bem. Desconsiderados nos anseios nobres do teu sentimento, cultiva a paciência e aguarda a bênção do tempo que tudo vence. Às vezes a gente não realmente não tem aquele nosso sentimento que era o melhor, fizemos o melhor para ajudar alguém e não esperávamos necessariamente reconhecimento, mas que pelo menos alguma consideração, ou enfim, que eles não tivessem a conta de um amigo, ou coisa parecida. Mas às vezes não é assim que acontece. Às vezes a pessoa até não entende, não percebe, não reconhece, não considera as nossas melhores intenções, os nossos melhores sentimentos em relação a ela. Às vezes até dentro da família. Olha a orientação de Joana. Cultiva a paciência e aguarda a bênção do tempo, que tudo vence. O tempo é esclarecedor, né? Não há verdade que não venha à tona. Qualquer verdade virá. E sigamos o nosso caminho. Se nós achamos que fizemos o melhor, que era aquilo mesmo que nós tínhamos que ter feito, estamos em paz com a nossa consciência, sigamos fazendo, sem nenhum problema. Olha, vamos complementar com uma colocação de André Luiz. Não perca tempo e serenidade perante as prováveis decepções da estrada. Porquanto aqueles que supõem decepcioná-lo estão decepcionando a si mesmos. Siga em frente. Faça o melhor sempre. Não perca a sua serenidade por isso. Acoimado pela injustiça ou sitiado pela calúnia, prossegue no compromisso abraçado, sem desânimo, confiando no valor do bem. Né? Às vezes, a pessoa age bem ou agiu bem e foi injustiçada. Ou foi caluniada, falou, o que adiantou? Não faço mais o bem, não ajo mais. Como não? Nós temos que agir no bem, seguir a nossa consciência sempre. Se nós somos injustiçados, caluniados, e provavelmente seremos em algum momento do caminho, não desanimar, prosseguir, confiar no valor do bem, seguir trabalhando, fiéis a nós mesmos. E quando eu li esse aconselhamento, me lembrei de algumas colocações que eu não sei, devem ser de Madre Teresa, provavelmente, tenho visto isso, lido em várias fontes diferentes, que nos fala disso, desse compromisso conosco mesmos, ante o mundo, que às vezes vê de outra forma. Muitas vezes, diz ela, as pessoas são egocêntricas, ilógicas, insensatas. Perdoe-as a si mesmo. Se você é gentil, as pessoas podem acusá-lo de egoísta, interesseiro. Seja gentil a si mesmo. Se você é um vencedor, né? Nós podemos aí colocar um vencedor até nas questões espirituais, no âmbito das suas buscas. Terá alguns falsos amigos, inimigos verdadeiros. Vença a si mesmo. Se você é honesto e franco, as pessoas podem enganá-lo. Seja honesto e franco a si mesmo. Prossiga. Se você tem paz e é feliz,
As pessoas podem sentir inveja. Seja feliz assim mesmo. O bem que você faz hoje pode ser esquecido amanhã. Faça o bem assim mesmo, porque confia no valor do bem, como nos diz Joana. Dê ao mundo o melhor de você. Mas isso pode nunca ser o bastante. E às vezes não é, né? Se nós avaliarmos as nossas situações em família, às vezes a gente passou a vida, ou vai passar, dando o melhor de nós. Mas para aquela pessoa parece que nunca é suficiente. O que fazer? Dê o melhor de você assim mesmo. Quantos anos mais? Não sei. Quantas décadas mais? Não importa. Dê o melhor de você, porque você entendeu que esse é o melhor caminho. Veja você que no final das contas é entre você e Deus. A colocação de Madre Teresa. E é exatamente a nossa convicção e aquilo que aprendemos com a doutrina. As coisas que fazemos, o como vivemos, não é entre nós e os outros. As nossas atitudes, elas refletem um compromisso de nós para conosco mesmos, com a nossa consciência. Portanto, a opinião dos outros, se não foi suficiente, não foi bom o bastante, fulano não acha que é certo, fulano, não importa. Se nós estamos plenamente convictos, conscientes e de bem, em paz conosco mesmos, sigamos. Aturdido pela compulsão do desforço cruel, considera o teu agressor como um infeliz amigo que se compraz na perturbação. E aí nós somos lá, olha, a Joana, a gente tem que buscar um dicionáriozinho, né? Aturdido pela compulsão do desforço cruel. Fiquei pensando nisso. Aí, compulsão do desforço cruel é aquele ímpeto, aquela compulsão de vingar-se quando alguém nos fere. Então, quando aturdido pela compulsão do desforço cruel, considera o teu agressor como um infeliz amigo que se compraz na perturbação. É quase como se ela dissesse, olha, ele não está bem, né? Ele é meio desequilibrado ainda. Se você está mais equilibrado, enxergue dessa forma, como alguém infeliz, pelo menos no momento. Isso muda tudo. Experimente. Alguém te fere, alguém te diz alguma coisa atravessada, te fere lá profundamente. Faz de conta que a gente está com Jesus do lado, nos mostrando as dificuldades que aquela pessoa ainda tem a vencer. Olhemos-la como alguém que tem as suas infelicidades tanto quanto nós. E vai ficar muito mais fácil compreender que ela não nos atingiu por uma questão pessoal, mas por uma questão pessoal dela, que ainda vive num clima de perturbação, de dificuldades. E aí fica mais simples nós não desejarmos vingança. E às vezes a nossa vingança não é aquela vingança, assim, a gente não vai articular uma situação, mas a hora que a oportunidade surge, a gente diz, né, estou com a faca e o queijo na mão. E agora? Né? Faz o que você faria para qualquer pessoa. Se você tem a oportunidade de ajudá-la, e só depende de você, ajude. Como você ajudaria algum outro. Ajude até com mais intensidade, se você puder. Entenda que ele foi infeliz, ou que ele tem suas dificuldades também. Desestimular, essa é boa, desestimulado no lar e sensibilizado por outros afetos, renova a paisagem familiar e tenta salvar a construção moral doméstica abalada. Né? Às vezes, aquela história, né, de que os problemas, as dificuldades, os relacionamentos vão ficando desgastados, né? Um vai enjoando do outro, né? Ela foi se tornar uma pessoa chata, ranzinza, crítica, e ele várias outras coisas. Então a pessoa vai se sentindo, como diz Joana elegantemente, desestimulada no lar. E fica propensa ou propenso a ser sensibilizado por outros afetos. É aquela história, passa aquela pessoa ali e fala, é ela.
era com ela que eu devia ter casado, né? Não era, né? Porque se eu tivesse, teria passado antes. E aí fica achando que ela é maravilhosa, ou ele, e aquele que você tem do lado é péssimo, né? Porque a gente tem essa tendência, a dicotomia, né? A gente idealiza coisas, a gente vive de uma fantasia, né? Ah, ali está a minha felicidade, ali sim, né? Eu me encontraria, ali é com ela que eu devia ter casado, minha alma gêmea. E a outra não é nada mais, nem o outro, né? A gente é tudo para um lado e nada para o outro. Vamos ser um pouquinho mais maduros. E isso acontece, não é só com o esposo, com a esposa, com várias situações da vida. A gente às vezes passa a não gostar de uma coisa que a gente tem, almejando outra, que não vai ser o melhor para nós. Então a orientação da Joana não é ir atrás do seu grande amor que passou naquela hora na sua vida, não. Mas é renovar a paisagem familiar, tentando salvar a construção moral doméstica abalada, né? Resgatar o sentimento que um dia fez com que as pessoas estivessem juntas, por compromissos de mútua assistência, como diz Emmanuel, e mais, né? Quando tem uma mãozinha menor aqui, um reencarnante que chegou, ou 2 ou 3, os compromissos ficam maiores, muito maiores. Às vezes, nós tivemos lares bem constituídos, pais ou mães que não sabemos, às vezes não temos a noção exata dos esforços que eles fizeram para nos dar aquele lar acolhedor, mas retiramos isso ou não propiciamos isso aos nossos filhos. Será que nós temos esse direito? Nós tivemos essa possibilidade de crescer bem, de crescer ajustados num ambiente doméstico. Emmanuel fala sobre ambiente doméstico no livro Vida e Sexo, que nos propiciou tantas possibilidades. E será que nós temos direito de não dar isso àqueles espíritos que reencarnam necessitando tanto disso? Por simples capricho? Por egoísmo? Ou por nos deixarmos levar por aqueles estímulos do mundo que nos tiram momentaneamente do eixo ou das nossas responsabilidades maiores? Meditemos. É muito fácil, diz Joana, desistir do esforço nobre, comprazer-se por um momento, tornar-se igual aos demais nas suas manifestações inferiores. Isso dispensa comentários, viu? Todavia, os estímulos e gozos de hoje, no campo das paixões desgovernadas, caracterizam-se pelo sabor dos temperos, se convertem em ácido e fel, a requeimarem por dentro, passados os primeiros momentos. Quem depois ler de novo essa mensagem está no livro Vigilância, de Divaldo. Então, é muito fácil, né, desistir do esforço nobre, das construções, do dever, e igualarmos-nos a multidões. Como diz Emmanuel, transitar pelas portas largas por onde transitam as multidões. E depois ficar com aquela sensação de vazio, de ter estragado tudo, de não ter valido a pena, né? E que aquela pessoa também não era grande coisa assim, não era aquela maravilha, olha que coisa, não era tudo aquilo. E aí? Aí às vezes a situação já está complicada. Mas tudo também tem conserto. Ninguém foge aos desafios da vida, que são técnicas de avaliação moral para os candidatos à felicidade. Vejam que interessante, os nossos desafios, as nossas dores, necessidade de renúncia, sofrimentos até, são técnicas de avaliação moral. São testes até. Não espere, diz André Luiz, viver sem problemas. De vez que problemas são ingredientes de evolução necessários ao caminho de todos. O Leon Denis também diz isso a nós, que a dor faz parte da vida, porque ela é necessária ao progresso geral. Então, não esperemos que porque a gente é espírita, porque a gente vê o centro espírita, os espíritos vão, e que porque a gente está no tratamento, eles vão tirar dos nossos ombros todos os nossos problemas. Porque não vão. Porque é contra a lei da vida, né? Porque são ingredientes de evolução. O que acontece é que a gente começa a ver os problemas de outra forma.
sob outro ponto de vista. Aí sim. O homem revela sabedoria e prudência no momento exato, quando está convidado à demonstração das conquistas realizadas. André Luiz nos diz, nos instantes graves, nossa realidade espiritual é mais visível. Instantes, testes, exames que nos chamam a mostrar para nós mesmos eventuais conquistas já realizadas, desafios evolutivos, como diz Joana. Parentes difíceis, amigos ingratos, companheiros inescrupulosos, coidealistas insensíveis, conhecidos descuidados, não são acontecimentos fortuitos no teu episódio reencarnacionista. Nossa, não é aquela pessoa que apareceu do nada na minha vida. Nos diz Joana e os espíritos todos da codificação que não é de graça, que não é à toa. Não é como se nós lançássemos um dado e aquilo surge. Há motivos, há laços. E muitas vezes nós procuramos aquelas relações por caminhos curiosíssimos, que as nossas próprias necessidades evolutivas nos levam a ela. Então, tudo isso está no nosso caminho como algo que pode ser utilizado de forma boa e útil na nossa evolução, no nosso crescimento pessoal. Cada um se movimenta no mundo no campo onde as possibilidades melhores estão colocadas. Para o seu crescimento, nem sempre se recebe o que se merece. Antes, são propiciados recursos para mais amplas e graves conquistas que darão resultados mais valiosos. Quer dizer, todas as situações, os desafios evolutivos, devem dar frutos, têm um aprendizado a nos trazer, tem uma lição que nós podemos e devemos aprender com situações várias da nossa vida, que também não se fazem por acaso. Mas a pessoa fala, mas eu não merecia isso. Talvez nem merecesse, mas é bom, é útil, era necessário. A visão é diferente. Nem sempre é questão do merecimento. Assim, nos diz Joana, um outro aconselhamento semelhante ao primeiro. Aprende a controlar tuas más inclinações e adia o teu momento infeliz. Adia, né? A pessoa se deixou sensibilizar por aquele afeto e de repente vai se encontrar com ele hoje. Adia. É o aconselhamento de Joana. Ah, mas adia para quando? Ah, para daqui uns 5 anos. Né? Vamos adiar as nossas atitudes infelizes, que a gente está sabendo que vão ser infelizes. Porque tem algumas que são infelizes assim, aquela infelicidade anunciada, né? É só olhar para ela, está escrito assim, infelicidade. E a pessoa vai, né? Vai de encontro à infelicidade. Vai de encontro ao compromisso que vai um dia impor um resgate importante. Aquele negócio maravilhoso que você vai fazer, mas que vai lesar tantas pessoas. Ah, mas vai te trazer benefícios fantásticos. Mas está escrito nele assim, ó, infelicidade. Né? Então, adia o teu momento infeliz. Para quando? Sei lá, adia para o infinito. Né? Adia. Lograrás vencer a violência interior que te propele para o mal. Ela fala muito dessas violências interiores que nós temos. Se perseverares na luta. E principalmente se a gente tiver um norte, se a gente tiver um objetivo a alcançar, se a gente sabe por que a gente está vivendo, por que a gente está renunciando a algumas coisas, por que a gente está adiando certas coisas que não é bom realizar. Sempre que surge oportunidade, faz o bem. Por mais insignificante que te pareça. Gera o momento de ser útil e aproveita. Não só aproveita as situações que surjam, mas busque construir situações para ser útil. E aproveita isso ao máximo. Não economize. Não aguardes pelas realizações retumbantes, nem te detenhas esperando as horas de glorificação. A vida não tem tantas realizações retumbantes. A vida é feita de pequenos, grandes momentos, né? Se você é vendedor, médico, professor, balconista, recepcionista, vá trabalhando, vá fazendo melhor. Não espere grandes coisas para acontecer na sua vida, para você ter a oportunidade de agir no bem, de ser útil. Vá sendo útil em todas as situações do seu dia a dia. Não gasta tempo.
gasta boa vontade. Para quem está honestamente interessado na reforma íntima, cada instante lhe faculta conquistas que investe no futuro, lapidando-se, melhorando-se, sem cansaço, né? Os Espíritos nos orientam a perseverar sempre, todo dia uma luta renovada, um trabalho reiniciado. Toda ascensão exige esforço, adaptação e sacrifício. Olha aí, a gente é bem essa criança, né? Tem uns que nos puxam, tem outros que nos empurram, tem situações que nos impelem à frente, e a gente vai cambaleando e vai. Com esforço, com sacrifício, buscando adaptação. Mas a gente às vezes chora demais, né? Olha aqui, essa frase na introdução do livro Renúncia me chamou muita atenção. Por que atribuir tamanha importância ao sofrimento? É uma pergunta de Emmanuel lançada a nós. Ah, mas eu estou sofrendo, estou passando por um momento difícil. Mas novidade nenhuma. Já teve tantos, nós também temos, todos temos. Por que atribuir tamanha importância ao sofrimento? Ah, mas ninguém gosta de sofrer. Mas talvez a gente precise rever um pouquinho isso, né? Ou rever o significado desse sofrimento, né? Que às vezes é tão cinza para nós. Olha o que Emmanuel nos diz. A maioria dos aprendizes do Evangelho deixa-se tomar em sentido absoluto pelas ideias de resgate escabroso, né? Então, eu estou sofrendo porque eu sou infeliz, um réprobo, e tenho resgates horríveis a fazer. Do olho por olho. Ou então pela preocupação de recompensas na terra ou no céu. Ah, eu estou sofrendo, mas se Deus quiser, esse sofrimento vai servir para que eu fique muito melhor, para que eu entre dentro do nosso lar. Né? A gente fica interesseiro. Aqui comentam-se reencarnações criminosas, ali esperam-se tão só prantos amargos. Vejam como a gente é. Além, existem corações anelantes de remanso e ocioso pouso. Né? Ah, eu vou sofrer bastante agora, que depois eu fico em paz. Fica nada, vai continuar trabalhando, lutando. Né? A esperança e a responsabilidade parecem tesouros esquecidos, nos diz Emmanuel. Então ele faz a pergunta, por que tamanha importância ao sofrimento? Se ele faz parte da vida. Toda queda resulta em prejuízo e desencanto e recomeço. Sempre recomeçar. Vamos errar? Vamos. Ah, mas agora eu sou espírita. Não vou mais errar. Talvez não queira, talvez se esforce para não errar, mas somos imperfeitos. Então, depois que a gente errar, a gente recomeça. André Luiz nos diz, olha, se você errou desastradamente, não se precipite no desespero. O reerguimento é a melhor medida para aquele que cai. Levante-se, como diz Emmanuel, sobre os joelhos desconjuntados e siga fazendo o melhor. Não vamos ficar chorando, né? Aquilo que não pudemos fazer corretamente. Assumamos a responsabilidade e façamos melhor da próxima. Ante os próprios erros, não descambe para o desculpismo e se enfrente as consequências deles, a fim de retificar-se com quem aproveite as pedras para a construção mais sólida. Ah, não, eu fiz aquilo, sabe por quê? Porque o outro falou, porque o outro me induziu. Não, fiz, não devia ter feito, né? E vamos em frente. Novas situações surgirão, novos testes, novas técnicas de avaliação moral surgirão para mim. Que nas futuras eu esteja bem melhor, mais maduro. Trabalhe-te interiormente vencendo limite e obstáculo, não considerando os terrenos vencidos, porém fitando as paisagens ainda a percorrer. Ah, se a gente conseguiu algumas vitórias sobre nós mesmos esse ano, né? Que bom! Vou sentar no trono da minha glória e já saber que sou bom, né? Sou nada. 2010 já passou. Temos que olhar para frente. Todos os dias do ano de 2011, né, são dias em branco, esperando construções no bem, vitórias sobre nós mesmos. Ah, e o que eu já consegui? Isso é passado. Temos que olhar para o que falta, né? A tua reforma íntima te concederá paz porque anelas e a felicidade que desejas. De maneira, né, que a nossa consciência pudesse ou possa ser como a superfície de um lago tranquilo, né, e não sermos intimamente um vulcão, né, em erupção,
um mar revolto, mas que nós, estando em paz conosco mesmo, com a nossa consciência tranquila, com os esforços que possamos fazer na direção do bem, daquilo que é o bem para nós, certamente encontraremos a paz que desejamos, que sonhamos e a felicidade que queremos tanto. Essa é a colocação da doutrina. E para encerrar, nós gostaríamos de deixar uma frase de André Luiz, também numa mensagem chamada Para Renovar-nos, onde ele diz o seguinte: lembre-se que você é um espírito eterno. E se você dispõe da paz na consciência, estará sempre inatingível a qualquer injúria ou perturbação. Façamos o melhor para adquirir a paz na consciência, para dormir tranquilos, para que ninguém tenha, perante os nossos conceitos, nada que nos acusar, para que não tenhamos que desviar o olhar de ninguém. Quem sabe, se nós conseguíssemos, pela imaginação, fitar os olhos de Jesus, sem baixar a cabeça, nós estaríamos no caminho da paz da consciência. Não é? Não vou falar, às vezes sim, mas que valham os nossos esforços, a nossa luta, o nosso empenho em fazer o melhor. E todo o resto se encaminhará. Jesus nos abençoe, nos ampare, que possamos aurir junto a Ele as forças necessárias. E há muito material sobre reforma íntima. Essa é apenas uma visão, apenas algumas colocações, alguns aspectos. O terreno é vasto. Possamos trabalhar. É tudo aquilo que precisamos nesse final de ano, não é? Quando estamos prestes a fazer um balanço das nossas atitudes. A palestra de hoje é exatamente a nossa necessidade, né? Que cada um de nós possa aproveitar para penetrarmos o ano novo em novas bases. Cláudia, Deus te abençoe, obrigada pela lição tão benéfica, tão pertinente. Esta casa sempre foi e sempre será sempre valorizará esse aspecto. É reforma íntima, é transformação, é reformulação, é aprendizado. Fora disso, como diz, é teorizar simplesmente, não é? Então essa é a nossa necessidade. A nossa casa vai sempre estar nessa linha, sempre valorizando esse aspecto, porque é disso que necessitamos, né? Que Deus te abençoe, te ilumine para a continuidade desse trabalho tão benéfico que você faz com as palestras de esclarecimento. Antes da prece final, eu quero falar que esse trabalho que nós fazemos aos sábados e às segundas-feiras, que é o trabalho de desobsessão, que já tem 30 anos, vai fazer 31 agora, dia 2 de fevereiro de 2011. Ele não para nunca. Estamos sempre aqui. Só paramos ao longo desses 30 anos, algumas vezes, umas 6 ou 7 vezes, quando o dia do Natal cai no sábado. Porque daí nem tem como fazer. Tenho certeza que se fizéssemos, vocês não viriam. Porque é exatamente no dia. Se cair na véspera, se cair no dia depois, não tem problema, nós estaremos aqui. Mas quando cai no dia, e isso acontece cada 6 ou 7 anos, né, quando o calendário vai empurrando, chega um dia que cai no sábado. Então a gente suspende, que é o caso deste ano. Então nós vamos suspender no dia 25 e no dia 1º. Mas isso acontece no sábado. Na segunda-feira, o trabalho é o mesmo, vocês sabem, nós estaremos aqui
Para aqueles que quiserem vir dar continuidade ao passe que tomam no sábado, pode vir na segunda-feira, que nós vamos estar aqui trabalhando do mesmo jeito. Mas no 25 e no 1º não tem muito como, não é? A gente vai parar, vai suspender o trabalho. E depois o ano que vem vai cair no domingo, no sábado, que vai ser véspera, nós vamos estar aqui, vamos fazer uma coisa linda, né? Mas esse ano cai no dia, não tem como, né? Então nós vamos... Quer dizer que sábado que vem é o último, né, deste ano, porque depois a gente para no 25, para no 1º, aí a gente só o ano que vem que a gente vai se encontrar no sábado. Mas na segunda-feira nós estaremos aqui todos os dias normalmente, certo? Vamos agora orar em agradecimento ao trabalho da tarde, levando a Jesus a nossa prece de agradecimento. Amado Mestre Jesus, neste momento elevamos o nosso pensamento a Ti, agora para agradecer por esta grande oportunidade que tivemos nesta tarde de fazer reflexões importantes acerca de nós mesmos, do nosso comportamento, das nossas necessidades e também do futuro. Quem sabe, fazendo uma análise de como somos, como nos comportamos nos anos anteriores até aqui, possamos fazer novos propósitos para o futuro. Tivemos a oportunidade de refletir sobre as nossas necessidades, de melhoria espiritual, de reforma íntima, e tivemos o caminho traçado dentro da palestra de como devemos fazer, o que devemos buscar, quais são os raciocínios que temos que fazer. E sabemos também as obras escritas, trazidas pelos Espíritos amigos, que poderão nos auxiliar nesse trabalho incalculável de reforma das nossas atitudes, do nosso pensamento, das nossas palavras, das nossas ações. Obrigado, mestre amigo, porque mais uma vez colocas à frente de cada um de nós o que devemos fazer. O material aí está disponível a todos nós para que possamos pensar e repensar, para que possamos tomar novas resoluções, para que possamos nos posicionar diante da vida da forma mais adequada possível. Te agradecemos, Mestre Jesus, por todos os benefícios e bênçãos que constantemente recebemos de Ti, da imensa bondade de Teu coração que nos alcança a todos, de Tua solicitude que se preocupa com cada um de nós. Estamos aprendendo, Mestre, que nenhum de nós está desprotegido das Tuas bênçãos, do Teu amparo, do Teu apoio, da bondade imensa e da misericórdia de Teu coração generoso. E pedimos que possas abençoar a cada um de nós que aqui está, com bênçãos de paz, serenidade, alegria, bom ânimo, equilíbrio espiritual, coragem, determinação, perseverança. Que todas estas bênçãos, Mestre, se façam para cada um de nós, para que nos tornemos fortes, para lutar por nós mesmos e um dia alcançarmos a felicidade que todos nós desejamos. Abençoa nossos lares, nossos entes queridos, nossos familiares. Abençoa todos os que sofrem, encarnados e desencarnados, a todos os que gemem e choram sob o peso de dificuldades que muitas vezes ainda não conseguem compreender. Abençoa também
àqueles que, distanciados de ti, ainda nem sequer te conhecem, e que nesta hora, de bênçãos e benefícios, possamos orar contigo, levando a Deus, o nosso Pai, a prece que nos ensinaste. E assim, com profunda humildade e imensa fé, dizemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado, Senhor, seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Que assim seja, Senhor, que assim seja.